Seguindo por aqui, professora, com a nossa pauta, queria falar também de um caso triste que a gente está acompanhando aqui de perto no UOL, caso triste de um ambulante senegalês que foi morto por um policial militar na região do Brás, aqui no centro de São Paulo, depois de uma confusão que aconteceu nessa sexta-feira. Só resumindo um pouquinho aqui, para quem não lembra do caso, de acordo com a polícia militar, agentes estavam tentando apreender mercadorias irregulares que o ambulante estaria vendendo e eles dizem que o vendedor se exaltou, pegou uma barra de ferro, agrediu um deles, o policial que foi ferido foi socorrido, mas ele atirou ali no homem e o ambulante chegou a ser socorrido ali no momento também, acabou infelizmente não resistindo. A gente tem uma novidade nesse caso, trazido aqui em uma reportagem da Folha de São Paulo, de que entidades do movimento negro pediram urgência à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em investigações contra o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, em torno desse caso. Um pedido aí que é endossado por várias entidades que, em outros casos, né, professora, que a gente já viu tantos de violência policial aqui em São Paulo, já tinham feito denúncias à OEA em decorrência da escalada da letalidade policial em São Paulo. Queria uma avaliação sua de como a gente vê mais esse caso surgindo. A gente viu que, inclusive, em protestos que aconteceram na região pela morte desse ambulante, a gente teve mais violência, mais atuação da polícia ali para dispersar. A gente vê um padrão na atuação da polícia militar e qual que é a eficácia desse pedido de investigações e de ajuda, no caso da OEA, nesses registros de violência policial por aqui, professora? Natália, o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Está estabelecido, né, no artigo 1 da nossa Constituição, né? E isso vale para os cidadãos brasileiros e todos aqueles que estão em situação, né, de exílio, são refugiados, enfim, todos aqueles que dependem de alguma maneira desse Estado brasileiro, estão sob território desse Estado brasileiro. E cabe a esse Estado brasileiro, né, democrático de direito, garantir que essas pessoas não tenham seus direitos humanos violados, né? Eu estou dando esse adendo para a gente entender a complexidade dessa situação. Então, o Estado brasileiro ele precisava garantir, né, precisaria garantir a integridade física, né, de todos os cidadãos brasileiros e todos aqueles que estão no território, independente de serem, né, cidadãos natos ou não, né? E o Estado Democrático de Direito, né, ele é conformado, né, por União, estados e municípios, né? Então, nessa situação aí, né, a gente tem uma violação clara de direitos humanos, né, em que o Estado brasileiro, e aí no caso o Estado brasileiro é representado pelas forças policiais, né, do Estado de São Paulo, não cumpriram o seu papel de garantir a integridade física, né, desse senegalês, né, e não deu, né, todo o suporte necessário aí. Então, claro, dentro dessa situação, né, fragiliza a situação do governador Tarcísio de Freitas, porque ele já vinha sendo questionado há muito tempo aí, desde que ele assumiu, sobre a questão da segurança pública, que não é simplesmente, né, a segurança preventiva que a gente está falando da ostensiva e a sua resistência em manter, por exemplo, as câmeras né, nos policiais, para inclusive facilitar essa transparência nas ações, né, desses policiais, independente de quaisquer que sejam, né? E aí, claro, o movimento negro tem a legitimidade de recorrer quando não consegue dentro do próprio Estado brasileiro, né, os instrumentos necessários aí para garantir aí né, todos os direitos aí dessas pessoas, né? Então é legítimo, claro que eu acho que talvez a gente poderia recorrer primeiramente internamente no Brasil, mas sabendo já da truculência que existe aí na forma como a polícia de São Paulo tem lidado também em outras situações, recorrer diretamente é quase um pedido de socorro, né, a instâncias aí, a organismos internacionais, né, nos quais o Brasil é filiado, né, associado.
Essa observação, né? Eles que inclusive destacaram que para além dessa cobrança internacional, essas instituições reforçaram também no destaque sobre o assunto que queremos, e aí, professora, não só federal em si, mas das instituições paulistas, eles cobrando que as instituições paulistas também cumpram seu papel, dando um recado ali muito ao Ministério Público, inclusive, que eles criticam muito por se omitirem em casos como esse.